Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de análise e comentário à atualidade internacional. Já sabe que é assim todo o sábado aqui na TPA, a esta hora, nós levamos até assim informação de qualidade e com qualidade. O que se destaca aqui são os comentários dos nossos convidados que de forma especializada fazem uma análise aos assuntos que marcaram as notícias durante a semana a nível do mundo. Assim é que, como é habitual, vamos fazer a nossa habitual conexão aos vários pontos do planeta de onde nos vão falar os nossos comentadores. E hoje, neste sábado, não será diferente. Vamos então ligar agora para o professor Matias Pires, que nos fala de um outro ponto de Luanda. Professor, muito boa noite e bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas, e boa noite, telespectadores de Conexão. A Neanda Salvaterra fala-nos a partir de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Boa noite, bem-vinda a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas e espectadores angolanos. Da Europa, em Estocolmo, Suécia, está Wellington Calazans. Wellington, boa noite, bem-vindo. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel e a você assistindo ao Conexão Angola aqui na TPA. Wellington, e é por si que começo justamente porque ainda está a marcar a atualidade informativa um pouco por todo o mundo, esta tensão entre a Ucrânia e a Rússia, mas que na verdade é mais uma tensão entre o Ocidente e a Rússia. Wellington, vimos nesta semana a Rússia anunciar, se assim se pode dizer, o aquartelamento dos seus militares, portanto, que estavam um pouco por três fronteiras da Ucrânia. A Rússia tendo dito que tratou-se apenas e tão somente de exercícios militares regulares e que, tendo cumprido este objetivo, então as tropas devem regressar aos quartéis. Entretanto, na última quinta-feira, tivemos um momento que algo via reacender essa tensão, que foi uma troca de disparos e mesmo com bombardeamentos de separatistas ucranianos que terão lançado algumas bombas e disparos para território ucraniano, sem se ter mencionado sequer o nome da Rússia. Pois é, David. Olha, primeiro temos que lembrar que o programa Conexão Angola, praticamente todos os convidados aqui foram unânimes durante todo esse período de tensão na afirmação de que dificilmente iria haver um confronto. E essa retirada das tropas russas ali da fronteira, essa retirada consolida o que podemos chamar de paz, pelo menos uma trégua, vamos chamar assim, já que essa tensão, como já falamos também aqui, ela vai e volta a todo instante. Então, David, esses pequenos incidentes que aconteceram ali que ferem, inclusive, os acordos de Minsk, né? Quando algumas unidades armadas da Ucrânia instaram em violar de maneira atabalhoada o regime de cessar-fogo, que tem sido noticiado, eu creio que ela não seja suficiente para devolver o clima de tensão predominante nesses últimos 3 meses. Não é? É importante dizer que houve uma data marcada, que seria o dia 16, seria a data do fim do mundo, onde a Rússia iria invadir. Isso não aconteceu. A imprensa que apostou na propaganda de guerra perdeu. A credibilidade da imprensa que apostou na guerra foi abaixo. E isso é bom porque predominou a vida, predominou o diálogo e, sobretudo, predominou a relação diplomática que vinha sendo seriamente atingida pela predominância da força das armas. Então, é aqui sim motivo de celebrarmos, pelo menos temporariamente, essa tensão entre Rússia e Ucrânia, NATO e Estados Unidos. Ela deverá voltar, mas não será nos próximos meses. Vimos uma NATO extremamente fracionada. A Alemanha não quis mergulhar de cabeça, a França não quis mergulhar de cabeça nessa guerra. Os países europeus não querem uma guerra. O ambiente pós-pandemia, esperado por todos, é de reconstrução das economias e não do mergulho numa guerra.
isso tudo faz com que o europeu, o povo europeu, e também, eu acredito, o povo russo e o próprio povo ucraniano, né, esteja muito disposto a buscar o diálogo para resolver esse problema. Então, David, deixo esse comentário de hoje mais otimista do que nunca e espero que possamos encontrar uma solução definitiva naquela região e que os acordos que são verbais, segundo a Rússia, de não expansão da NATO nas fronteiras, esse acordo, mesmo que verbal, mesmo sem um documento que confirme a existência dele, mas existem gravações e outras formas de provas, sejam cumpridos e o mundo possa vislumbrar momentos melhores. Wellington, de resto, mais duas questões. Este acordo que mencionou, verbal, que a Rússia agora exige que esteja preto no branco, ou seja, que seja escrito, e depois a outra questão seria, o Wellington sempre defendeu aqui no programa que acreditava que não existiria guerra, de facto. Entretanto, o Wellington está na Europa. Qual era o sentimento do cidadão comum europeu? Chegaram a temer a ocorrência de uma guerra? Não, ninguém, pelo menos até mesmo a televisão pública sueca sempre foi enfática ao afirmar que dificilmente aconteceria uma guerra. Isso também reforçava a minha segurança para chegar aqui no programa e falar a mesma coisa, porque eu considero muito sério o trabalho da televisão pública da Suécia. E os comentaristas, comentadores, como chamamos aqui, eles são muito sérios na pesquisa que fazem para que possam afirmar algo. E também conversando com pessoas ligadas aos países, né, tanto a Ucrânia como a Rússia, eu percebia que não havia nesses países um ambiente favorável ao confronto. Também na própria imprensa alemã, da Alemanha e da França, vocês devem ter acompanhado também a partir de Angola, o ambiente não era de guerra. Eu cheguei a falar isso, os países europeus não querem uma guerra. Isso foi consolidado, o ambiente não é de guerra, David. A pandemia em si, esses 2 anos de pandemia, já dão aos cidadãos um sentimento de que estão saindo de uma guerra. E ninguém quer voltar a um embate onde as vidas estarão ameaçadas outra vez. Obrigado, Wellington Calazans, com a visão a partir da Europa, onde esteve durante os últimos 3 meses essa tensão exacerbada entre a Rússia e a Ucrânia, e depois com o apoio dos Estados Unidos da América e também da NATO em defesa da Ucrânia, que, portanto, os países ocidentais temem que a Rússia venha a levar a cabo uma invasão daquele território vizinho da grande Rússia. Vamos ouvir agora a Neanda Salvaterra, que nos vai falar a partir de Nova Iorque. Portanto, os Estados Unidos da América são um player importante em toda esta situação. As negociações começaram justamente de forma bilateral entre América e Rússia. E nos Estados Unidos da América chegou-se a pensar que a América estaria a entrar numa nova guerra e que de facto haveria uma guerra com a Rússia. Como é que o cidadão americano viveu este momento de tensão e o que é que foi publicado nas notícias por aí? Obrigado, David, por essa pergunta. Eu acho que uma coisa que toda a gente deve fazer é vir para Nova Iorque e entrar dentro de um carro de um taxista. Os taxistas de Nova Iorque são conhecidos sempre para entrar em discussões ou com conversas sobre o mundo e políticas. Assim você pode ter... você pode ver qual é o sentimento público, né? Eu acho que as conversas que eu tive com cidadãos normais nos Estados Unidos é que o povo está cansado. Essas notícias de Ucrânia e de Rússia cansam-se. Mas que, como já disse os colegas aqui, ninguém acreditava que os países... Que fosse haver, de facto, uma guerra. Sim, que entra numa situação de guerra. As notícias dos Estados Unidos são muito interessantes porque eles mostram um jogo geopolítico muito interessante. Eu vou focar aqui num artigo em New York Times,
que mostra que a administração do presidente Biden aprendeu uma lição de como lidar com a Rússia depois das falhas da administração do Obama. Eu vou explicar que isto é sobre a situação depois de 2014, depois do primeiro conflito com Rússia e Crimeia. Neanda, contando que na administração do presidente Barack Hussein Obama, o atual presidente Joe Biden foi vice-presidente de Obama e que era justamente responsável pela política externa. Sim, exato. Isso é muito importante também dizer, sim. Então, o presidente Biden aprendeu, porque depois do conflito em 2014, a administração do Obama, isso era o conflito... Quando a Rússia invadiu e adicionou a Crimeia. Sim. Então, a administração do presidente Obama reclamou-se que agências de espionagem bloquearam a administração de alertar o mundo dos movimentos dos militares russos. E desta vez, a administração do Biden tem a colaboração das agências de inteligência e como um jogo de xadrez, eles estão, se vocês notam, estão sempre a informar de cada movimento, cada passo do Putin e das suas tropas. Estão a fazer isso para roubar o Putin, tirar o elemento de surpresa e também para, tirar um motivo, um pretexto que a Rússia possa usar para entrar em Ucrânia. Então, como já disseram os colegas, os jornalistas concordam que todas as partes neste conflito entendem que uma guerra prolongada seria muito negativo para o mundo debaixo desta pandemia e muitos outros problemas. Também houve alguns artigos interessantes sobre uma solução para este problema. E uma solução, devido a alguns analistas, é o caso da Finlândia e Rússia depois da Segunda Guerra Mundial. Se lembram-se, tinha uma situação onde que Finlândia deu Rússia muita influência sobre a sua política interna, né, para acalmar o soviético no tempo. E então muitos estão a dizer que isso pode ser um modelo que a Ucrânia pode implementar, mas este artigo do New York Times, eles entrevistaram os finlandeses disseram que não gostaram de viver debaixo de uma influência soviética e acham que também os ucranianos também não gostariam dessa situação. Então, o que eu estou a ler é que as pessoas estão a tentar entrar ou encontrar uma solução a este problema. Obrigado, Neanda. Sim, por favor, pode acrescentar? Sim, só queria dizer um outro momento. Aquilo que o colega Wellington disse, sabes que a Rússia disse que eles retiraram as suas tropas, mas os Estados Unidos e o NATO dizem que tem uma diferença entre o que a Rússia diz e o que a Rússia faz. Então eles estão a dizer, a insistir que eles não retiraram as suas tropas. Só queria acrescentar. Pois é. Professor Matias Pires, do que disse o Wellington e também do que disse a Neandra, juntando aqui esses dados, portanto, o Wellington nunca acreditou que fosse haver uma guerra efetiva entre as partes que estavam em tensão. A Neandra aqui a lembrar dos comentários que se fazem um pouco pelo Ocidente sobre aquilo que a Rússia diz e o que a Rússia faz. Lembramos que esta semana também tivemos a circular uma notícia do encontro entre o próprio presidente Putin e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, onde a saída do encontro Lavrov terá, aliás, foi mesmo dito que Lavrov terá comunicado ao presidente Putin que a Rússia devia continuar a investir no diálogo e na diplomacia. Parece que a diplomacia, pelo menos por agora, terá novamente vencido, sendo que a Rússia faz esse anúncio de retirada de tropas e também agora há essa aparente acalmia da tensão. David, eu começo por subscrever aquilo que os colegas disseram. Como disse o Wellington, essa posição de que não haveria um ataque é unânime aqui no seio, com apenas uma pequena concessão de que num eventual ataque seria na eventualidade de a Rússia avaliando todos
os prós e contras, pudesse ocupar a Ucrânia. Mas isso tem custos também, tem custos e, felizmente, a diplomacia venceu. Se olharmos para a história, dizia um analista há poucos dias, a Europa Ocidental é que sempre procurou invadir a Rússia. E há a memória de Napoleão e de Hitler. A Rússia defendeu-se, depois contra-atacou nas condições em que o fez. E, olhando para as outras variáveis desse conflito, há quem diga que o presidente Biden tem interesses econômicos através de um dos seus filhos, um filho seu, na Ucrânia. E, eventualmente, isso estará a influenciar também a sua agenda do ponto de vista da política externa. Aliás, esta questão dos interesses de Biden, os telespectadores hão de recordar-se, veio à baila também por altura da campanha eleitoral, em que Donald Trump procurou explorar isso até a exaustão. Por outro lado, também em relação à retirada das forças russas da fronteira, há duas opiniões que, de alguma forma, se digladiam. Há aqueles que dizem que a retirada dessas forças é uma expressão de a Rússia dar sinal no sentido de desanuviamento da crise e, portanto, é um sinal que deve ser saudado. Mas os realistas vão dizer que num universo de mais de 100 mil militares, se retirar 10 ou 11 mil não significa muita coisa. Aliás, enquanto na narrativa jornalística fala-se em retirada, do ponto de vista da estratégia, pode ser considerada apenas como uma manobra militar. Pode ser apenas uma manobra militar. E é curioso que a imprensa ocidental, de tanto tentar diabolizar a Rússia, é ela que começou a dizer-nos as datas dos ataques, como bem disse o Wellington, o que é, a todos os títulos, estranho. Ninguém faz uma guerra de forma preditiva, descrevendo as datas. Com data e hora marcada. Dos ataques. Portanto, vê-se que era apenas uma maneira de fazer o empolamento para criar o pânico e o dia 16 passou, não houve o prometido ataque ou a invasão à Ucrânia. Entretanto, professor, contando que a crescer a narrativa que está aqui a descrever, o Ocidente noticia essa retirada das forças russas daquela região, mas, sobretudo, na fronteira leste da Ucrânia, há a notícia de que os Estados Unidos, segundo a observação de satélite, a Rússia terá colocado mais 7 mil militares. Sim, tanto todos esses movimentos estão dentro de um quadro de manobras táticas e não creio que isso possa ter grande expressão do ponto de vista daquilo que está em causa, que é a invasão ou não à Ucrânia. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, mesmo sem mandato das Nações Unidas e usando até mentiras, não apareceram pessoas, por exemplo, ao lado da Rússia. O que acontece é que os americanos procuram disputar, primeiro, a hegemonia mundial, que sentem que, à medida em que o tempo passa, com o crescimento da China e o ressurgimento da Rússia, começa a sair o sistema, tanto a arquitetura do sistema internacional, começa a sair do unilateralismo para a retoma de um quadro multilateral ou policêntrico. E então eles agitam as águas para procurarem garantir
o seu estatuto de guardiões do mundo, porque a Ucrânia, pelo menos nas circunstâncias atuais, não é membro da OTAN e, portanto, os Estados Unidos não têm nenhuma legitimidade nem argumento legal para invocar o artigo 5º do Pacto da NATO. Outro elemento a ter em consideração é que, em caso de um eventual conflito, os Estados Unidos iria fornecer o seu gás aos países da Europa Ocidental. Mas, fruto dos custos que isso envolve, viu-se, tal como mais uma vez disse o Wellington, que foi muito feliz na análise, houve claramente uma fratura, um desalinhamento entre os aliados dos Estados Unidos ao nível da Europa Ocidental. Portanto, uma guerra não se faz só com armas. É preciso também que hajam condições psicológicas que é para ela ser levada a cabo. E, olhando para a juventude da Europa, as pessoas querem viver a prosperidade, a felicidade, a livre circulação e não perder recursos e vidas em guerras inúteis. De modo que um governo europeu, por exemplo, se aventurasse nesta guerra, em pouco tempo seria tanto apiado do poder por parte dos eleitores do seu país. E, tanto, definitivamente, fica evidente que o caminho da guerra não é opção certa para aquele diferente, mas não é líquido que a situação esteja totalmente resolvida. Devemos aqui continuar a apelar à diplomacia no sentido de afastar todas as potenciais ameaças à soberania e segurança nacionais da Rússia, tal como, recordar-se aos telespectadores, os Estados Unidos negaram a presença de mísseis soviéticos em Cuba. Professor, muito obrigado então por esta contribuição neste assunto. Vamos então agora continuar com o professor Matias Pires, justamente para olharmos agora para uma situação que também esteve em cima da mesa nesta semana, que tem que ver com a Cimeira Europa-África, portanto a 6ª Cimeira União Europeia-União Africana, desta vez de forma rotativa, como tem acontecido desde que foi instaurada na primeira Cimeira em Lisboa, Portugal. Desta vez aconteceu em Bruxelas. Angola, representada pelo vice-presidente da República, Benito Sousa, a representar o presidente João Lourenço, numa cimeira em que, à margem dos trabalhos, o presidente Benito Sousa reuniu com o grupo da OACP, portanto, da Organização da África, Caraíba e Pacífico, para concertar ideias, e quando a Europa diz que desta vez está determinada em estabelecer uma parceria mais concreta com a África, apostando sobretudo no investimento substancial. Portanto, a Europa disposta a garantir mais recursos financeiros para ajudar no desenvolvimento do continente verso. É uma cimeira importante do quadro do multilateralismo. Participaram dela cerca de 80 chefes de Estado e governo de África e da Europa. Do ponto de vista formal, foi um encontro entre iguais, do ponto de vista horizontal. Tanto, o facto de não ser aquelas cimeras que temos tido China, África, Rússia, África, Japão, África, França, África, mas desta vez ser União Europeia, União Africana, dá-lhe maior prestígio e maior margem também de negociações do ponto de vista formal. Sabemos que a União Europeia, os Estados da União Europeia, estão preocupados com a presença da China em África, porque a Europa sempre considerou a África sua reserva, porque fruto da herança colonial, domina melhor a informação em termos daquilo que são as potencialidades naturais da África.
e ver a presença da China e muito recentemente a Turquia também começa a posicionar-se. E também a Rússia, professor. Nas questões de paz e segurança, a Rússia também ultimamente está a jogar a sério em África, e então os países europeus estão preocupados porque eles precisam destes recursos, destas matérias-primas para a recuperação da economia europeia pós-Covid, porque a Europa é um continente saturado, não há muito para onde espremer. A riqueza da Europa depende muito destas zonas onde ela se estende do ponto de vista de influência. Entretanto, do ponto de vista econômico, aí já há uma certa, digamos assim, diferença, porque a Europa promete financiar projetos de desenvolvimento em África com um envelope de cerca de 150 mil milhões. E esse tipo de financiamentos, que muitas vezes alegram-nos, tem também algumas coisas negativas. Primeiro, geram dependência, depois podem afastar a concorrência, por outro lado, causam uma certa ingerência nas dinâmicas políticas, sociais e econômicas do continente africano, porque há um mais velho que dizia que a mão que dá está sempre sobre a mão que recebe. E esta condição de transformar a África num continente de mendigos não nos deve orgulhar. Poderíamos encontrar um outro modelo de cooperação, mas não continuarmos permanentemente a receber esse tipo de financiamentos, que depois começam a condicionar-nos em termos do rumo que queremos para o nosso continente. Houve, ao longo da cimeira, a organização de 7 painéis temáticos que discutiram matérias muito concretas e vamos aguardar que a implementação dos resultados destes debates se traduza numa relação mais profícua entre os dois continentes. Professor, uma das questões que no quadro, professor, sim? No quadro do multilateralismo de que falou, neste encontro que o vice-presidente de Angola teve com os embaixadores da OACP, portanto, a Organização da África, Caribe e Pacífico, falou-se sobretudo na questão da contenção da evasão de quadros, portanto, tentar evitar a fuga de cérebros de África para outros pontos do mundo, justamente porque encontram mais oportunidades lá fora e são aliciados e deixam o continente à sua sorte. Portanto, quadros que podiam estar cá, em África, a contribuir para o desenvolvimento do continente. Bom, esta questão da fuga de quadros tem aí alguns elementos também a considerar. Podemos olhar fuga de quadros e vão alimentar um pouco o mercado de emprego na Europa, que está envelhecida, mas há também aqueles movimentos de direita que são contra a presença desses migrantes africanos. Daí o tema das migrações, que é também uma das preocupações da Cimeira. Um dos painéis discutiu as questões migratórias. Entretanto, no mundo globalizado, o que trava hoje os quadros não são medidas administrativas, são as condições de vida. Cada um de nós gostaria de realizar-se lá na terra onde Deus ofereceu para ele vir ao mundo. Mas quando não pode realizar-se materialmente, vai buscar outros pontos do mundo onde eventualmente possa satisfazer as suas legítimas aspirações, porque todos nós nascemos e temos o desejo natural de prosperarmos, de sermos felizes. Uma última nota em relação ao encontro mantido por Sua Excelência, o vice-presidente, com os países da organização, tanto
tanto Caraíbas e Pacífico. Dizer que Angola prepara-se para assumir a presidência desses ACP, tanto África, Caraíbas e Pacífico, e também o secretário executivo desta organização é o nosso angolano, o embaixador Jorge Rebelo Chicote, que foi durante muitos anos nosso ministro das Relações Exteriores. De modo que Angola tem todo o interesse em dialogar com este grupo, que é muito importante, principalmente ao nível das Nações Unidas, porque na Assembleia Geral é um Estado, um voto, e manter boa cooperação com esse grupo pode ajudar-nos para a nossa agenda diplomática ao nível do multilateralismo nos próximos tempos, com enfoque nessa questão de brevemente Angola poder assumir a presidência desta organização. Obrigado, professor. Wellington, investimento substancial de que falou Ursula von der Leyen da Europa para com a África, em que é que se pode traduzir na prática? David, eu sou bastante cético em relação a esse tipo de promessa. Boa parte do que o professor Matias falou, eu já havia pensado, não com essa brilhante formulação dele, né, mas humildemente aqui, eu pensando, eu observo que há aí mais um pacote pronto dos europeus, entendeu? Mesmo sendo blocos, não sendo mais assim um país com o continente africano, como temos visto, eles já trazem a questão da pandemia como um dos condicionamentos para o investimento que eles prometem. E a outra é pegar o ano europeu da juventude, que é esse ano, e transferir isso para o continente africano. Assim, não é isso necessariamente que os países africanos querem. E cada país africano tem a sua necessidade específica. Não existe um pacote de soluções do continente africano, como os europeus insistem em agir. Eles sabem que isso não existe, essa solução enlatada nunca vai resolver. Cada país tem a sua característica, cada país tem a sua cultura própria, cada país tem o seu modelo de democracia, o seu modelo econômico, e é preciso levar essa variação de país para país mais a sério. O continente europeu, a União Europeia, no caso, né, já que a cimeira foi com a União Europeia e a União Africana, ela não pode manter os mesmos erros que vêm, porque a repetição do erro, ela não vai alterar o resultado. O resultado vai ser sempre esse, porque depois a culpa vai ser sempre de que os países africanos são corruptos. Esse filme eu já vi. Eu acho que os países africanos precisam partir para essas novas cimeiras com algum pacote de exigência mais robusto. Por exemplo, punições severas para os corruptores. Isso seria um grande passo para o combate à corrupção no continente africano, porque os corruptores são corruptos, mas eles normalmente são europeus ou de outros continentes. Mas, como estamos falando aqui de Europa e África, eu vou fazer apenas esse paralelo entre África e Europa mesmo. Então, punir severamente os corruptores seria um grande passo, e isso não acontece, porque normalmente a culpa só cai no corrompido, não é? E todo um ambiente de tentação à corrupção é promovido nesse ambiente, nessa relação que envolve muito dinheiro e negócios de valores astronômicos entre qualquer país africano e qualquer país europeu. Então, David, eu sou um pouco resistente, sim. Eu espero que esse dinheiro prometido, né, essa fortuna prometida, ela possa ser usada em diálogo com os países individualmente. O que é que Angola precisa para escoar a produção agrícola? Precisa de selos de certificação, precisa de embalagem no padrão X, Y, exigido pela Europa. Então vamos trabalhar isso aqui para que nós possamos enviar para vocês as frutas e os legumes que vocês precisam, porque nós temos.
Então, todas essas barreiras, e também vem aquela questão ambiental, qual é o know-how europeu de proteção ambiental, meu Deus? Eu moro aqui, eu conheço quase toda a Europa, eu já viajei praticamente todos os países. Não tem floresta. Aqui tem uma plantaçãozinha aqui de eucalipto, outra de pinho, mas não tem floresta. O africano tem floresta. Então é o africano que tem que ensinar como preserva floresta e cobrar royalties por isso, não é? Eu penso que devam mudar, os países africanos devem mudar os tons, os termos dessas conversas, porque estão repetitivas, improdutivas. Fica parecendo aquele pacote de presente de Natal, presente de criança fazendo aniversário. Não é isso que o continente africano precisa. Desculpe se eu fui um pouco duro, parecendo até antidiplomático. Não fui. É porque realmente a questão econômica ela é o preto no branco. Não existe um espectro de 50 tons como os filmes sugerem. Então, essa é a minha perspectiva, de que os países africanos, nas próximas cimeiras, tragam também os seus pacotes de necessidades e tentem arrancar dos europeus compromissos mais voltados para a prática do que para essa teoria que não tem saído do papel. Obrigado, Wellington. Neanda Salvaterra, Neanda, esta cimeira África e Europa é notícia nos Estados Unidos da América? É notícia, mas não notícia assim muito grande. Não faz caixa alta? Não, ainda não. O que eu vou dizer é só em comentário do meu colega, acrescentar o comentário do meu colega Wellington, que a verdade é que se o mundo e a Europa queria mesmo ajudar a desenvolver o continente, eles criavam um programa tipo o Plano Marshall, que os Estados Unidos criou depois da Segunda Guerra Mundial para ajudar os seus aliados em Europa, onde é que depois da guerra, que a Segunda Guerra Mundial destruiu a infraestrutura e a indústria de muitas partes da Europa, e um dos países que foram beneficiantes ou beneficiaram deste empurro, ajuda, a Alemanha, claramente Suécia, muitos países que nós vemos hoje. Isto é só uma coisa que eu queria acrescentar. Agora, em termos desta cimeira, eu também concordo com Wellington que os países africanos têm que mostrar uma cara unida e uma política unida, porque senão alguns dos problemas que nós temos visto no passado vão continuar. Eu estou-me a referir especificamente que a Europa tem que reconsiderar a sua política de criação de parcerias económicas com países individuais no continente. Em inglês, estes acordos chamam-se Economic Partnership Agreements, e eles têm sido criticados porque eles prejudicam o crescimento econômico do continente. Os países europeus pedem que os países africanos dão prioridade aos produtos da Europa, em detrimento do comércio entre países africanos, isto tudo é vital para elevar o GDP do continente. Então, a África tem que falar com uma voz agora, e é dependente da força política africana para fazer isso. Agora, também queria abordar alguns outros assuntos que os africanos, os políticos africanos já falaram ou se anunciaram. E um destes assuntos é a migração de refugiados do continente por razões econômicas. O continente quer que a Europa encontre uma maneira para legalizar alguns movimentos de pessoas, como o professor Matias disse, para as pessoas poderem se realizar e não passar por todo esse sofrimento que nós estamos a ver que muitos refugiados têm quando tentam ir para a Europa. Claramente que nós sabemos que a Europa tem sido muito crítica destes fluxos. Vamos ver como é que eles resolvem esse assunto. Separadamente, muitos países africanos estão furiosos com a falta de vacina por Covid-19. O presidente Ramaphosa de Apartheid, o presidente de Ramaphosa de África do Sul chamou o problema da falta das vacinas o Apartheid de vacina. Como nós sabemos, a maioria dos africanos não tem acesso à vacina, enquanto a Europa está a dar aos seus cidadãos essa terceira dose. Então,
se os europeus estão mesmo sérios, eles têm que mudar as suas políticas. A Europa, parece essa semana passada, negou outra vez um pedido para relaxar as regras do patente da vacina, para facilitar a fabricação da vacina no continente. Alguns outros assuntos que vão abordar é que alguns dos exportadores de petróleo e gás, como Ghana, também estão preocupados de uma decisão da Europa de aplicar impostos na exportação de gás do continente para a Europa. E eu acho, pessoalmente, que isto é um assunto estranho. A Europa agora, estamos a ver, está aflita para diversificar as suas fontes de gás. Eu não sei porque que eles estão a pôr esse tipo de bloqueamento, né? Ok. Eu penso que eu vou acabar o meu comentário com um citado de um oficial da União Africana. Eu gosto do citado de Fred Gateretse, um oficial, que disse que o que vocês desejam do continente, vocês devem esperar que a África deseja o mesmo de vocês, né? E ele está falando agora dessa reciprocidade que o continente está a pedir e que nós esperamos que seja realizado. Obrigado, Neanda. Agora é justamente aguardar pela efetivação destes compromissos assumidos nesta cimeira, a sexta que juntou a União Africana e a União Europeia, que decorreu agora em Genebra. Portanto, ou melhor, que decorreu agora em Bruxelas, assim é que está correto, na Bélgica, e que Angola também esteve representada a mais alto nível, justamente pelo vice-presidente da República, em representação do presidente João Lourenço. Aos três peço apenas que se mantenham conectados, vamos observar um brevíssimo intervalo e voltamos já com outros assuntos que também fizeram caixa alta nesta semana informativa a nível do mundo. Quanto a si, caro telespectador, pedimos apenas que não mude de canal, sequer saia do seu lugar. Conexão Angola volta já.